E eu quero falar um pouquinho sobre Elias, quero falar um pouquinho do que Deus tem para a tua vida a partir da história desse grande profeta. É sempre um privilégio pregar a palavra de Deus, mais uma vez, gratidão a Deus aí pelo pastor Luiz, nos convidar, nos permitir aqui estar, e eu tenho certeza que podemos contribuir um pouquinho com o reino de Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor, 1 de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali se deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado aí: vale a pena viver? Mas diga com força, porque eu acho que ele não ouviu direito. Não, aperta a mão dele para ele sentir você dizendo: vale a pena viver? Nós estamos vivendo dias que são dias difíceis. Nós temos vivido dias que são dias desafiadores. Nós temos vivido dias que são dias em que temos enfrentado muitas dificuldades. Não precisa se falar de pandemia, não precisa se falar da enfermidade aqui, ali, acolá, nessa família daqui, nessa família de lá. Não precisa se falar tão especificamente do desemprego com o João, com o Manuel, com a Mariazinha, com o Chiquinho. Não precisa se falar de tantas coisas, mas são dias de desafios. São dias em que a gente encontra gigantes, são dias que a gente encontra muralhas, são dias que a gente encontra mares, são dias que a gente encontra rios que se tem que atravessar, são dias que a gente encontra perseguidores, caluniadores, são dias em que portas muitas vezes têm se fechado, e por conta disso, muita gente tem perdido o sentido de viver, muita gente tem perdido a vontade de viver e de prosseguir, e não importa quem seja você, porque aqui se trata não de Adriano, não de Luiz, trata-se de Elias, um profeta de Deus que no capítulo anterior é o profeta que numa oração que não dá um minuto sequer de oração, fogo cai do céu e consome, na verdade, 850 profetas, que eram de Baal e de Azera, numa oração que não durou nem um minuto. Então se trata desse profeta que enfrentou um grande desafio, mas que de repente, quando a gente começa lendo o capítulo 19, um recado, apenas um recado, melhor, um recado ameaça, apenas uma palavra de Jezabel dizendo: só para você saber que o que você fez a esses nossos profetas hoje, eu estou te caçando e farei com você a mesma coisa. Eu vou te achar, eu te acho na esquina, eu te pego na curva. É esse o recado. E aí o texto vai dizer que esse profeta, de repente, ele fica cabisbaixo, de repente ele passa a ficar com medo dessa situação, ele acha um arbusto, um zimbro, e fica debaixo desse zimbro, começa a fazer oração pedindo a Deus: tira a minha vida, não quero viver mais, só fiquei eu. Ele não consegue enxergar 7.000 que ainda não haviam dobrado os joelhos a Baal, ele pensa que ele está sozinho, que Deus o deixou, que Deus o abandonou, e aí Deus tem que começar a tratar dele. Eu quero essa noite compartilhar com você de que vale a pena viver. Dá para dizer de novo para quem está do seu lado?
Vale a pena dizer? Porque não preciso nem falar do índice de suicídios hoje no planeta, no mundo. Eu não preciso nem falar que hoje tem sido uma das maiores causas de mortes, gente tirando a própria vida, mas existem aqueles que nem chegaram a esse ponto de tirar fisicamente a vida, mas já a tiraram de outra forma. É gente que perdeu o sentido de viver. É gente que não anda mais, é gente que não prossegue mais, é gente que não vai mais para frente, é gente que retrocedeu, é gente que empacou, é gente que congelou, é gente que ficou, engessou no caminho como a mulher de Ló. E Deus está dizendo para você que vale a pena viver, mas para que você possa viver, você precisa aprender algumas coisas com essa história. Primeiro, tire os teus olhos das circunstâncias e passe a olhar para Deus.